Muito bem, voltamos para a nossa aula conceitual da nossa segunda unidade. E a segunda unidade vai discutir agora com vocês um tema que é interessantíssimo, é a transição pós-moderna. Como que a modernidade passa para a pós-modernidade. O nosso tema é pós-modernidade, então não vamos nos ater muito à modernidade, já trabalhamos na unidade anterior, vamos avançar agora então para o que chamamos de pós-modernidade, né? Qual é a nossa... O que nós vamos fazer aqui com você? Primeiro, apresentar para vocês as possibilidades de exame dessa transição da modernidade para a pós-modernidade e os impactos que isso teve na teologia. Analisar as rupturas do mundo moderno, né? O mundo moderno vem com a Revolução Industrial, mas de repente ele começa a se romper, né? E com esse rompimento surgem novas formas de abordagem também, e principalmente abordagem teológica, né? O que é pós-modernidade? A grande questão que é colocada. O que é pós-modernidade? Há uma discussão até hoje, muita gente não chegou ainda no consenso de entender o que é pós-modernidade, ok? Vamos analisar os pressupostos de transição da teologia moderna para a teologia pós-moderna e as chaves de interpretação da teologia no mundo pós-moderno, ou de interpretação do mundo pós-moderno pela teologia. Pode ser uma via aí de dois caminhos, ok? Então, vamos analisar o primeiro ponto, entender que este foi um caminho sem volta, né? A passagem da modernidade para a pós-modernidade, para a teologia, foi um caminho sem volta, ok? A teologia protestante, por exemplo, ao contrário da teologia católica, que a gente já falou, tanto a católica romana quanto a católica ortodoxa, a teologia protestante, ela vai se mostrar muito aberta às influências das novas correntes do pensamento iluminista, né? Ela não se fechou como se fechou, por exemplo, a neoescolástica católica, né? Dentro de reafirmar a tradição da igreja. A teologia protestante sempre se mostrou muito aberta, né? Perigosamente aberta em alguns momentos. E em muitos momentos muito bom estar aberta a esse diálogo. O diálogo aberto sempre tem alguns problemas, né? Os ônus e os bônus. Então, a gente vai verificar alguns pontos disso aqui também. Até a Revolução Francesa, até a época da Revolução Francesa, os impactos do iluminismo na teologia foram muito grandes, né? Agora, a partir da Revolução Francesa, uma série de acontecimentos vai distanciar a teologia, né? A teologia cristã, especificamente a teologia protestante, vai ficar distanciada daquilo que nós chamamos de iluminismo e também do próprio programa da Revolução Francesa. Agora, as influências iluministas, as influências da própria Revolução Francesa se veem ainda dentro do protestantismo, não tenham dúvida disso, né? Agora, o que realmente vai influenciar a teologia, né, a nova teologia dentro daquilo que nós chamamos de pós-modernidade, né, teologia pós-modernidade, nós temos três movimentos, que a gente chama de romantismo, o liberalismo e a neo-ortodoxia. São três movimentos dentro da teologia, que dialogam dentro da teologia, que vão mostrar, então, esse caminho sem volta. O que foi o romantismo? O romantismo é um movimento que nasce da influência de dois pensadores alemães, que são protestantes, Friedrich e August Wilhelm Schlegel. Nomes alemães aqui são difíceis de pronunciar, né? Friedrich e August Schlegel, esses dois irmãos, eles vão liderar um movimento chamado de romantismo. O que é isso, né? Ou seja, a razão que na época iluminista foi muito importante, ela se torna escravizante. Se eu submeto tudo à razão, se eu submeto tudo ao racionalismo, de certa forma eu vou escravizar as pessoas pela razão. E esses dois irmãos protestantes alemães, os irmãos Schlegel, eles vão desenvolver uma escola de pensamento chamada romantismo, que vai dizer nada mais do que você sabe que a realidade pode ser apreendida pela razão humana, né? Mas não é só isso, tem mais coisas envolvidas aí. Ou seja, de certa forma eles eram contra a totalidade dessa ideia. Por quê? Porque segundo os dois autores, dizer que a razão humana dava condições para você aprender
apreender todas as coisas que aconteciam ao seu entorno, em sua volta, isso era muito simplista, né? Era uma distorção grosseira, censurável, inclusive, como o McGrath aponta aqui nesse texto, né? Os pontos, né, em que o iluminismo sempre apelou para a razão humana, o romantismo desses dois autores fazia o contrário. Apelava o quê? Apelava à imaginação, apelava ao senso de mistério, apelava àquilo que a mente humana pode tentar querer ir além daquilo que é finito ou daquilo que é compreensível. Então o romantismo é uma escola que vai trabalhar o seguinte: a razão nos aprisionou e além da razão, né, a razão não pode ser única e exclusiva para que nós apreendamos a realidade. A realidade também pode ser vista a partir da própria imaginação humana, né? O romantismo será um ponto muito forte de apoio dentro da teologia pós-moderna, né? E aí nós temos o maior teólogo, filósofo, teólogo que vai trabalhar na questão do romantismo, que é o Schleiermacher. Schleiermacher é um alemão teólogo, né, do século XVIII e XIX, que tem todo o seu trabalho desenvolvido dentro dessa questão do romantismo, né? Aqui uma observação do McGrath, que diz que Schleiermacher alegava que a religião em geral e o cristianismo em particular era uma questão de sentimento, ou seja, uma questão de consciência pessoal. A grande obra que esse teólogo e filósofo alemão escreveu, Christian Faith, né, ele escreveu em 1821 e fez uma revisão em 1834, um tratado de teologia sistemática. Ele vai dizer o seguinte, que a teologia cristã está vinculada a um sentimento, e esse sentimento é um sentimento de absoluta dependência, né? Então, Schleiermacher será, sem dúvida, um dos maiores expoentes dessa corrente de pensamento do romantismo, que vai também influenciar naquilo que a gente chama de pensamento liberal. O romantismo, então, vem combater aquela questão da razão, a prisão à razão humana. E aí surge um outro movimento chamado de protestantismo liberal. O protestantismo liberal vai trabalhar muito os conceitos dos irmãos Schlegel e também de Schleiermacher, né, vão trabalhar os conceitos desses autores e vão além, né, para dizer que o protestantismo liberal vai dizer que o sentimento humano tem uma força muito grande na interpretação das coisas relacionadas à teologia, né? Protestantismo liberal não podemos nos esquecer sempre de mencionar que ele nasce também na Alemanha. A força do protestantismo liberal é totalmente alemão, influenciado pelos filósofos e teólogos alemães, ok? O protestantismo liberal, por exemplo, vai contestar muitos dogmas cristãos, né? Muitos dogmas cristãos vão ser contestados e vão ser considerados, inclusive, ultrapassados se você compará-los com as normas culturais modernas. E o protestantismo liberal vai fazer isso. Ele traz alguma coisa do romantismo e vai trabalhar essas questões contestando algumas tradições e principalmente dogmas, principalmente da igreja protestante, né? No pensamento do protestantismo liberal, os dogmas recebem dois tipos de tratamento. Ou eles são abolidos, né? Segundo os seus pensadores, se baseavam em pressupostos ultrapassados, ou eles então são reelaborados, né? Ou você abole, descarta, ou reelabora, faz uma reinterpretação de acordo com o espírito da época. O protestantismo liberal vai trabalhar muito essa questão de reinterpretar muitos dos dogmas do protestantismo. Por exemplo, a cristologia. Quem é Jesus? A busca pelo Jesus histórico. A questão de trabalhar a divindade de Cristo. Cristo realmente era divino, 100% Deus, 100% homem. O protestantismo liberal vai trazer esses aspectos para a discussão e isso terá uma influência muito grande nesse caminho sem volta da passagem da modernidade para o que nós chamamos de pós-modernidade. Talvez o maior expoente do protestantismo liberal tenha sido o teólogo alemão Ritschl, que trabalhou a questão ética da religião. Ou seja, o protestantismo levaria, a religião protestante levaria o mundo a um progresso e a uma prosperidade, né?
E o protestantismo liberal vai defender muito isso, né? A prosperidade do mundo, a questão de que o mundo vai ter um progresso social, um progresso grandioso. Esse era o pensamento desses filósofos e desses teólogos do final do século XIX, né? O Ritschl, por exemplo, um ardoroso defensor da questão da caridade, né, do trabalho de comunhão entre as pessoas, e ele dizia, né, Jesus é o maior exemplo desse trabalho de caridade, desse trabalho de comunhão, e o protestantismo vai por esse caminho, vai levar por esse caminho, né? Quem critica o protestantismo liberal vai dizer que o protestantismo liberal é uma religião, né, um protestantismo cultural. Por quê? Porque ele depende muito da análise que ele faz da cultura da sua época, né? Essa é a crítica que é feita ao protestantismo liberal. O teólogo aí mais influente do protestantismo liberal foi, sem dúvida, Paul Tillich, um alemão, Paul Tillich, muito conhecido, né? Principalmente pela fama que ele teve nos Estados Unidos já no final da sua vida. O Tillich foi influenciado pela filosofia existencialista. Ele mesmo se dizia que era um existencialista cristão. Mas, no programa do Tillich, ele dizia o seguinte, que há que haver um diálogo entre a cultura humana e a fé cristã. Esse diálogo, o método que ele chamou o método de correlação, precisa acontecer o tempo todo entre religião cristã e a cultura, entre a fé cristã e a cultura do mundo. O protestantismo liberal foi muito criticado, né? Porque, na opinião de muita gente, ele sacrifica algumas doutrinas do cristianismo para fazer com que o próprio cristianismo seja aceitável aos olhos da sociedade contemporânea. O protestantismo liberal teve o seu auge na década de 70, 1970, 1980, nos Estados Unidos, né? Agora, não podemos negar que a teologia pós-moderna, grande parte da teologia pós-moderna, é devedora do protestantismo liberal, ok? O terceiro movimento é a neo-ortodoxia. A neo-ortodoxia é um movimento que influencia a modernidade e joga a modernidade, a teologia, na pós-modernidade, né? É uma resposta à teologia antropocêntrica, aquela do sentimento individual, dos românticos, né? Que o Schleiermacher, por exemplo, colocava, e também critica os valores da teologia liberal. E a neo-ortodoxia vai enfatizar o quê? A diversidade de Deus. Então a neo-ortodoxia vai recuperar algumas questões a respeito da diversidade de Deus. O maior expoente, né, é o teólogo suíço Karl Barth, que escreveu aí várias obras, uma delas a mais pesada dele, foi incompleta, né, a dogmática da igreja, Church Dogmats. O tema central dessa sua obra era a necessidade de levar a sério a forma como Deus se revela em Cristo por meio das Escrituras. A teologia de Barth é chamada de teologia dialética, né? Ou seja, sempre há uma relação dialética entre Deus e a humanidade. É uma relação de contradição e, algumas vezes, de continuidade. Se contradiz e continua, né? Essa chamada relação dialética que a neo-ortodoxia vai colocar, né? Por que neo-ortodoxia? Porque ela tenta recuperar um pouco da ortodoxia reformada, a ortodoxia lá do início da reforma, principalmente a ortodoxia calvinista, né? Aquelas do século XVII, e tentar adequá-las ao século XX. E Barth vai fazer esse trabalho de tentar adequar a sua teologia, a sua neo-ortodoxia às questões do século XX, né? A neo-ortodoxia também ela é fundamental para pavimentar esse caminho da pós-modernidade. A gente vai ver aqui muitos aspectos levantados na próxima unidade a respeito da teologia e a gente vai perceber como é que a neo-ortodoxia tem uma influência muito grande nesses princípios todos, né? Segundo tópico, a nossa análise da mudança de modernidade à pós-modernidade nos traz alguns percalços conceituais, né? Se torna um caminho sem volta quando se trata de teologia, como é que nós vamos entender, né, o que é o mundo pós-moderno? Estamos ou não estamos no mundo pós-moderno, né? Alguns autores dizem o seguinte: se você disser que estamos no mundo pós-moderno,
significa dizer que a modernidade acabou, né? E é impossível afirmar isso, porque a gente nem sabe ainda nem o que era a modernidade não se concretizou, né? Outros vão dizer assim, não, a pós-modernidade é um movimento de ruptura, é um movimento de continuidade da modernidade. A modernidade não acabou, mas ela passa por um processo de ruptura e de continuidade, né? E não é, de fato, um novo período histórico, né? Então, nós vamos trabalhar esse conceito aqui. A pós-modernidade não é uma ruptura com a modernidade, né? O início de um novo período histórico. Ela é uma ruptura, mas, ao mesmo tempo, uma continuidade da modernidade. Ela não rompe definitivamente para constituir um novo período histórico, né? Por exemplo, nós temos um sociólogo inglês, o Mike Featherstone, que no início dos anos 90 ele escreve, brincando, que a pós-modernidade é um conceito que você usa sempre porque é um conceito que não tem sentido. Sempre que possível, utilize o conceito chamado pós-modernidade. Até é uma brincadeira do Featherstone a esse respeito, né? Muitos cientistas sociais vão utilizar essa ideia da ruptura com a modernidade para trabalharem a forma como surge o que nós chamamos de pós-modernidade. A economia, por exemplo, é o ponto principal onde nós vamos entender o surgimento da pós-modernidade. Em 1967, um economista chamado Daniel Bell vai criar, né, o termo sociedade pós-industrial. Sociedade pós-industrial é a ideia, então, de que nós já estamos além daquilo que caracterizava a modernidade. Se a sociedade industrial caracterizava a modernidade, estamos numa sociedade pós-industrial, então estamos indo além da modernidade, chamamos isso de pós-modernidade, né? Os pontos que foram mais importantes que foram tocados por esse economista, Daniel Bell, estão relacionados à questão da indústria e à questão do conhecimento, né? A pós-modernidade agora nos insere numa sociedade global. A indústria deixa de ser local e passa a ser uma indústria global. Através do quê? Através do conhecimento, né? O termo pós-modernidade vai aparecer na filosofia, no trabalho do filósofo francês Jean-François Lyotard. O Lyotard vai escrever um livro chamado A Condição Pós-Moderna, que foi publicado em 1979, onde o Lyotard vai dizer que aconteceu essa ruptura com a modernidade, que era essencialmente iluminista, mas principalmente o quê? Na crise dos grandes relatos. O Lyotard vai dizer o seguinte, olha, aqueles grandes relatos maximizantes, a ideia de que a história teria uma teleologia, teria um sentido, isso acabou. A pós-modernidade acaba com essas questões, né? Ou seja, a pós-modernidade para o Lyotard é uma condição cultural. É uma condição cultural, condição do mundo pós-industrial, né? Se caracteriza como? Veja a expressão que o Lyotard coloca. O pós-moderno, enquanto condição da cultura nesta era, caracteriza-se exatamente pela incredulidade perante o metadiscurso filosófico-metafísico, com as suas pretensões atemporais e universalizantes. Então, na opinião do Lyotard, a pós-modernidade se caracteriza por quebrar esse discurso homogeneizante. As grandes narrativas, os grandes discursos são quebrados na pós-modernidade, né? Isso é um ponto interessante. Claro que alguns vão contrapor as ideias do Lyotard, por exemplo, David Harvey, que é um marxista, um geógrafo marxista, ele vai escrever um livro com o mesmo título, né, do Lyotard, e vai dizer o seguinte, não, nós vivemos sim uma nova era, não tem nada de ruptura não, aquilo acabou, né, e nós estamos num novo período histórico, né? Agora, vão surgir aí dentro desse conceito de pós-modernidade vários autores que vão começar a discutir o que de fato aconteceu. E um termo vai aparecer muito claro, né? O termo chamado de reflexividade. Reflexividade é um termo que vai aparecer constantemente nas discussões sobre a pós-modernidade. E esse termo está relacionado, né, ao trabalho de vários autores, como Anthony Giddens, sociólogo, Mike Featherstone, Zygmunt Bauman, que morreu agora recentemente, Peter Bergman, Luckmann, são autores que vão trabalhar com essa questão da reflexividade. O que é reflexividade? É uma informação nova que eu recebo para reorientar as minhas práticas sociais.
Eu mudo as minhas práticas sociais a partir de informações que eu recebo. Por isso, a ideia de uma comunidade do conhecimento é muito forte dentro desse conceito daquilo que nós chamamos de pós-modernidade, né? E aí isso avança também para o campo da linguística, para o campo da literatura, da linguagem, e esse campo é um campo que dialoga muito próximo com a teologia, né? Cada vez é mais complicado dizer o que é pós-modernidade, o que é pós-modernismo, todas essas coisas. Nós temos um cientista social egípcio, o Ihab Hassan, que estuda muito pós-modernismo e ele fez uma divisão, as diferenças entre o que seria modernidade e pós-modernidade no campo da linguística, da linguagem, e na tela você acompanha comigo. Veja bem, lá tem. O modernismo se caracteriza por um propósito. A sociedade industrial tem um propósito. A sociedade pós-moderna, né, se caracteriza pela diversão. Na sociedade moderna eu tenho um planejamento. Na sociedade pós-moderna as coisas acontecem de forma casual. Por ter um planejamento eu tenho uma hierarquia no mundo moderno. Na pós-modernidade eu tenho uma anarquia, né? Eu tenho no mundo moderno uma centralização. No mundo pós-moderno eu tenho uma dispersão. No mundo moderno eu tenho uma seleção. No mundo pós-moderno a gente vai trabalhar o conceito de associação. Então esses termos usados pelo Hassan nos dão uma ideia muito clara, né, de como que a gente vai trabalhar as questões de linguagem, de linguística, dentro do conceito da pós-modernidade, né? Com isso, muitos autores, e o McGrath alista isso, vão dizer o seguinte: não há como termos mais, acreditar mais em grandes relatos, ou significados fixos, absolutos. A linguística veio acabar com isso, né? Então, vejam essa colocação do McGrath. Observe como os termos associados à categoria modernismo apresentam fortes traços referentes à habilidade de análise, organização, controle e domínio, atribuídas ao sujeito pensante. Agora, as categorias associadas ao pós-modernismo retratam igualmente fortes sinais referentes à inabilidade de controle ou domínio do sujeito pensante, resultando na necessidade de deixar as coisas do jeito que são, em sua plena e gloriosa diversidade. Isso se aplica tanto à religião quanto ao resto. A pós-modernidade quebra aquele discurso da hierarquia, das coisas todas dentro das suas caixinhas, e a pós-modernidade então vai trabalhar com conceitos fora de suas caixinhas. E isso, inclusive, vai influenciar muito grande a religião. E aí, os filósofos, filólogos que trabalham a questão da linguagem, e influenciados aí sem dúvida pelo suíço Saussure, vão colocar aí a questão de que há uma arbitrariedade na linguagem. A linguagem é arbitrária. Um russo chamado Roman Jakobson vai trabalhar bastante essa questão da teoria estrutural da linguagem para dizer que nós temos que rever as nossas crenças a partir da nossa linguagem no mundo pós-moderno. E ele recebe aí o apoio, né, recebe o aporte de pensadores da sociedade que trabalham com a questão da linguagem, como, por exemplo, Jacques Derrida, que é um pensador muito forte, influente, Michel Foucault e Jean Baudrillard. São pensadores, cientistas sociais ou filósofos que vão trabalhar essas questões, esses conceitos da arbitrariedade da linguagem. E acabam-se os grandes relatos, né? Os relatos magníficos, totalizantes, que explicavam tudo. Isso acaba. Percebam que isso vai ter uma grande influência na questão do texto bíblico. Vai ter uma grande influência na questão do texto bíblico, né? Agora, o termo pós-modernidade não é definidor de uma época, né? Ou definidor de uma cultura propriamente dita. A pós-modernidade vai definir o quê? Um novo sentido que o mundo vai tomando a partir de desdobramentos novos que acontecem em vários setores, né? Em vários setores. Agora, ele não define nada, né? Não é definidor de uma época, não é definidor de uma cultura. Essa é uma exposição bem interessante. Então, se é e não é ao mesmo tempo, que é um contrassenso,
Como que a gente pode definir o que é pós-modernidade? Né? Que conceito é esse? Vamos ver, então, o que alguns autores trabalham o tema da pós-modernidade. Né? Embora seja muito difícil conceitualizar o que é pós-modernidade, veja, isso não inviabiliza o seu uso. Desde que entendamos como o uso da expressão pós-modernidade é realizada, é feita. Né? E as ciências humanas vai trabalhar diretamente com a questão da pós-modernidade. E aí entra também a ciência da religião e a teologia trabalhando com a questão da pós-modernidade. O autor inglês Perry Anderson vai dizer que a ideia de pós-modernidade, o termo pós-modernidade, surgiu no mundo hispânico, né, na década de 1930, quando o termo pós-modernismo é utilizado por uma pessoa, um pensador chamado Federico Dionís, que escreveu para dizer que o pós-modernismo era um refluxo conservador dentro do próprio modernismo. Veja que interessante, né? O pós-modernismo era um refluxo conservador dentro do modernismo. Então ele utilizou a expressão pós-modernismo pela primeira vez. E isso então passou a fazer parte do vocabulário da crítica hispanófona. Né? Na língua hispânica, o termo pós-modernismo passou a ficar ali e aparecer. Em 1954, o sociólogo e historiador Arnold Toynbee, ele vai usar a expressão idade pós-moderna, quando ele vai definir lá a guerra franco-prussiana do século XIX, ele vai utilizar a expressão idade pós-moderna. É o primeiro que vai utilizar essa expressão. Elas estão deslocadas dos seus contextos. Tanto a ideia do Federico Dionís quanto a ideia do Toynbee estão deslocadas do seu contexto. Mas para que nós entendamos quando é que surge essa expressão, quando é que surgem essas palavras. Né? Quem definitivamente jogou a palavra pós-modernidade para o campo da filosofia, das ciências humanas, foi o Jean-François Lyotard, como nós já dissemos, com a sua obra A Condição Pós-Moderna. Né? A pós-modernidade, segundo Lyotard, favorecia e enfatizava o surgimento de uma sociedade pós-industrial. Né? E essa sociedade pós-industrial, o ponto mais importante seria o quê? Seria o conhecimento. Né? E se o conhecimento é o produto da sociedade pós-industrial, da sociedade pós-moderna, qual é a principal vítima? A principal vítima são as metanarrativas, ou as grandes explicações absolutas da vida. Né? As grandes explicações são contestadas a partir desse ponto. Né? E vários cientistas sociais vão buscar agora, depois de Lyotard, as explicações a respeito do que é pós-modernidade. Então nós temos aí o trabalhar com a questão das novas identidades, a questão da modernidade líquida, que é muito trabalhada pelo Bauman, as novas mídias, né? A questão da mídia eletrônica, que o Baudrillard vai trabalhar muito bem, né? A questão da televisão. Ele não chega a trabalhar com a questão da internet, mas ele dá um passo muito, muito grande nessa questão, o Baudrillard. Temos no campo da economia o Jameson, o Senet, que vão utilizar expressões como capitalismo flexível, capitalismo tardio, tudo isso caracterizando o quê? Uma sociedade pós-industrial. E a característica de uma sociedade pós-industrial é uma sociedade pós-moderna. Inclusive aqueles teóricos que não gostam de utilizar o termo pós-moderno, o termo pós-modernismo, por exemplo, Michel Foucault não utiliza, Jürgen Habermas não utiliza o termo pós-modernidade, Ulrich Beck, por exemplo, também não utiliza, mas eles utilizam outros nomes que são muito interessantes. Por exemplo, o Habermas vai utilizar a esfera pública, a teoria da esfera pública, que nada mais é que algo pós-moderno. A esfera pública, a teoria da esfera pública não se comporta dentro do ideal moderno. Ele é um pensamento pós-moderno. A sociedade de risco do Beck, mesma coisa. Ou do Castells, do Manuel Castells, o espanhol Castells, a sociedade em rede, ou do Giddens, né? O mundo em descontrole, tudo isso são aspectos da pós-modernidade. Lembra, esses autores não utilizam
a palavra pós-modernidade nos seus trabalhos. Mas o que eles escrevem remetem a uma sociedade pós-moderna, né? Do ponto de vista das ciências da religião, do ponto de vista da teologia, todas essas teorizações a respeito do que é a pós-modernidade, a respeito do mundo pós-moderno, todas essas teorizações contribuíram para abrir o quê? Para abrir novas chaves de interpretação de antigos temas. Temas antigos são trazidos novamente à baila, ao estudo, e são reelaborados, são rediscutidos dentro desse conceito de pós-modernidade, né? Aquela ideia de que a história conduziria ao progresso, de que a história levaria ao desenvolvimento, né, das pessoas, acabou. Acabou. Por quê? Porque a sociedade pós-moderna ela se apresenta diversa, com pluralidades, né? Então, se ela é diversa, se ela é plural, ela não pode ser definidora de uma situação, porque ela é diversa. E a pós-modernidade vai ter essa característica diversa, muito clara, muito definida, né? Para a pós-modernidade, por exemplo, não tem que se defender a noção de progresso. Até porque a própria história é reelaborada pelos conceitos da pós-modernidade, né? Muitas ideias novas, muitos valores novos são apresentados o tempo todo pelas novas mídias, pelos filmes, pelos programas de televisão, mundos novos surgindo, né? Você que assistiu Matrix sabe do que eu estou falando, né? As possibilidades novas que surgem e que aparecem, né? E que, curiosamente, não guardam nenhuma relação com a nossa história, mas que influenciam a nossa história, que fazem a nossa história. Chamamos isso de sociedade em transição, uma sociedade em mudança, né? Esses são os cuidados que a gente tem. Nós temos um autor jamaicano, Stuart Hall, que, quando questionado sobre o que é pós-modernidade, ele vai trabalhar a questão das identidades. A chave de interpretação da pós-modernidade são as identidades. Para Stuart Hall, por exemplo, não existem identidades fixas no mundo pós-moderno. Se na modernidade o sujeito tinha uma identidade fixa, no mundo pós-moderno as identidades fixas acabaram, né? E há uma crise constante de identidade, porque os sujeitos agora se deslocam no mundo social. Os sujeitos agora não estão presos nas grandes teorias fundantes do mundo, eles se deslocam. E há uma crise de identidades nessas questões. Tudo isso, segundo Stuart Hall, fruto da globalização, que nós poderíamos chamar globalização como um fenômeno da pós-modernidade também, né? O sujeito tem o seu exterior internalizado e tem o seu interior externalizado e o seu exterior internalizado, né? Há um contraponto aí na questão das identidades pessoais. Por isso o mundo passa por diversas crises de identidade, na opinião desses autores, né? As identidades fixas são desconstruídas e surgem identidades híbridas, né? E essas identidades híbridas levam em conta, por exemplo, questões de gênero, questões de sexualidade, questões de etnia, questões inclusive de nacionalidade. Na opinião do Stuart Hall, por exemplo, o sujeito pós-moderno ele é composto de várias identidades. E muitas vezes essas várias identidades são contraditórias e não são resolvidas. Olha o problemão, né, que é essa questão das identidades no mundo pós-moderno. Para Stuart Hall, a pluralidade, né, o mundo plural, é a marca do que nós chamamos de uma sociedade pós-moderna, né? O Zygmunt Bauman, sociólogo polonês que morreu neste ano, ele é o que vai mais explorar essa questão da identidade, porque ele vai usar a expressão da identidade líquida, né? Você não consegue segurar mais nada na sua mão. O mundo é líquido, o mundo perpassa pela sua mão, você não consegue mais prender isso, né? Então, aquela solidez que havia no mundo moderno acabou. Ele é substituído agora por uma fluidez. As coisas são fluídas, elas passam, não existem mais edifícios sólidos construídos. Isso também é uma dica para o pensamento religioso, para o pensamento teológico, né? Pense nisso, né? Há uma crítica
a teologia representava a solidez de um sistema religioso dentro do cristianismo. Se na pós-modernidade não existe mais essa solidez, como que a teologia dialoga com a questão da fluidez? A pós-modernidade é uma situação complicada, né? O Bauman vai dizer a fluidez é a característica dos líquidos, né? E você consegue pegar uma água e colocar dentro de uma garrafa. E o líquido se amolda ao formato da garrafa. Quando você tira a água da garrafa, ela se amolda a qualquer outro recipiente que você se coloca. Ela se reorganiza. E o Bauman vai dizer o seguinte, essa é a nossa sociedade de hoje. Ela não mais tem pontos sólidos. Ela se amolda. Ela consegue fazer uma metamorfose no ambiente. Ele vai utilizar a palavra metamorfose para apresentar a questão da fluidez, né? A identidade do sujeito, então, nesse mundo pós-moderno também é fluida. Identidade de gênero, de classe, de raça, de nacionalidade, de etnia, está se deslocando o tempo todo. Por isso surgem tribos urbanas, grupos urbanos, um novo tipo social. E a teologia precisa entender isso. Isso é um fenômeno da pós-modernidade, né? Para o teórico francês, o Jean Baudrillard, por exemplo, ele vai dizer que isso tudo é ficcional. A pós-modernidade favorece o surgimento de um universo ficcional. Por quê? Porque nós respondemos às imagens que são criadas pela mídia. Imagens que muitas vezes não existem de fato. E nós não nos referimos às pessoas ou a lugares reais. Né? Olha a característica pesada da pós-modernidade. E aí, a mídia eletrônica, né? E o Baudrillard não vai trabalhar muito com a questão da internet, porque ele morre antes do boom da internet, mas ele vai trabalhar com toda a mídia eletrônica, a televisão, as revistas, e ele vai dizer, tudo isso cria o quê? Cria um mundo caótico, cria um mundo vazio, né? O sujeito pós-moderno não tem uma relação com o seu passado. Ele está sempre sendo colocado no presente para o futuro, no presente para o futuro. Perde um pouco da sua relação com o passado, né? Como nós vimos aqui, o conceito de pós-modernidade é amplo, é abrangente, é controverso, mas ele é rico e ele é importante. E a teologia consegue fazer uma ponte, consegue fazer um diálogo bem interessante dentro desse aspecto. Ok? E agora, o nosso quarto tópico, que é a transição da teologia para a pós-modernidade. Como é que acontece, então, essa metamorfose para a teologia? Como que a teologia faz essa passagem, né? Na pós-modernidade, as questões fundamentais passam por uma crise de identidade. Como que a teologia lida com isso, né? A crise do sujeito, a crise de identidade do sujeito pós-moderno é muito relevante para a crítica ao sistema de crenças da própria religião. E aí nós estamos trabalhando no caso do cristianismo, tanto o cristianismo católico, o cristianismo protestante. E a teologia, como que ela se movimenta nisso aí, né? A crítica, por exemplo, aos sistemas religiosos, né, os sistemas antigos, metafísicos passados. Surge uma nova concepção de realidade de Deus. Há uma nova renovação, há uma renovação pós-estruturalista da busca de uma transcendentalidade. Mudança na dimensão religiosa do pensamento humano, principalmente a questão da desconstrução, né? Por isso, a teologia dentro da pós-modernidade, ela está num processo de fazer-se. Mesmo que talvez já tenha se passado aí quase 100 anos daquilo que a gente chama de ponto de ruptura, né? Da modernidade para a pós-modernidade, a teologia pós-moderna ainda está num fazer-se. Conceitualmente, entre os historiadores, há quase que um consenso para dizer que a década de 1920 vai representar o encerramento do pensamento teológico moderno e o surgimento do pensamento teológico pós-moderno. Por que é 1920? A gente vai entender um pouco aqui. Porque foi exatamente nessa década que o liberalismo teológico e o secularismo religioso foram questionados
por uma ala conservadora do protestantismo, especificamente lá nos Estados Unidos, mas que também teve ramificações para a Europa, ramificações para a América Latina. E esse questionamento a respeito da teologia reacendeu um debate muito importante, que é o debate da teologia dialogar com os problemas da sociedade, né? Responder a respostas que a perguntas que a sociedade estava fazendo, né? E não ser uma teologia que responda a questionamentos que nunca foram feitos, né? Então, a partir desse momento surge uma teologia engajada, uma teologia prática, uma teologia libertária. E essa teologia vai ser a teologia pós-moderna. Esse é o ambiente da teologia pós-moderna. Por que dá essa alteração na década de 1920? Com o movimento fundamentalista. O surgimento do movimento fundamentalista em 1910 e depois 1919 e os seus desdobramentos na década de 1920 vão marcar a nova forma de pensar e fazer teologia, né? Nós temos, por exemplo, o surgimento dos Fundamentos, né, que é uma série, uma coletânea que foi impressa em 1910 por dois homens de negócios, que vai impactar, vai dizer assim: nós cremos nas doutrinas bíblicas tais como elas são. A Bíblia, por exemplo, é a palavra de Deus e a Bíblia não contém erros. E os fundamentalistas vão se debruçar sobre isso, contestando o protestantismo liberal, né? E isso vai trazer um novo diálogo, vai reacender o diálogo e vai movimentar o surgimento do que nós chamamos de uma teologia pós-moderna, né? Preocupada em trazer sempre alguma coisa nova, né? Em 1925 ocorre um episódio nos Estados Unidos, né, que vai ficar conhecido como o caso Scopes, ou o famoso julgamento do macaco, né, onde os fundamentalistas são chamados de tolos obscurantistas e são praticamente derrotados, e esse julgamento do macaco ele vai ser transmitido pelos jornais, pelas rádios da época e, de certa forma, vai ridicularizar o movimento fundamentalista. E essa ridicularização ao movimento fundamentalista vai também motivar o surgimento de uma discussão teológica mais aprofundada com a cultura, mas não abrindo mão de alguns elementos importantes do Evangelho, alguns elementos importantes da sua fé. E essa discussão é muito importante, né? Outro ponto importante para nós compreendermos a chegada da teologia pós-modernidade é o retorno à religião, né? A religião nunca morreu. Ao contrário daquilo que pensavam os pensadores da sociedade, a religião não morreu, ela tem um peso muito grande. E, por conta disso, temas religiosos voltam à baila, são discutidos na década de 60, na década de 1960 e 70 nos Estados Unidos, né? E surgem temas novos, linguagem religiosa, problema do mal, a exclusividade de uma religião, a justificação de uma crença religiosa. Esses temas todos começam a serem discutidos na Universidade dos Estados Unidos. E isso reacende, né, o trabalho da teologia. E um grande tema é, sem dúvida nenhuma, a Escola da Morte de Deus. A Escola da Morte de Deus vai aparecer lá, o chamado ateísmo cristão, vai trazer toda uma batalha entre teologia, teólogos, rediscutindo, retrabalhando esses conceitos, a questão da morte de Deus, que surge em 8 de abril de 66, na capa da revista Times, né? Deus está morto, e isso vai gerar um debate entre vários teólogos que vão trabalhar esse conceito da morte de Deus, ok? Essa doutrina da morte de Deus não é algo novo, é algo que já havia sido discutido no passado por teólogos como Bonhoeffer, o próprio Tillich havia discutido a questão da morte de Deus, o Bultmann, né? A questão de um cristianismo sem Deus, todas essas questões todas. Não é negar a existência de Deus, mas é deixar Deus de fora de um pensamento teológico mais elaborado. Alguma coisa nesse sentido, depois nós vamos entrar especificamente dentro dessa questão. Bultmann dizia,
Nós não podemos depender do mito de Deus. Algumas questões que mexem conosco, mas que são importantes, que nós precisamos trabalhar, né? E surgem aí uma série de teologias e de teólogos que vão discutir a questão da morte de Deus dentro dessa questão, né? A questão do existencialismo cristão também é outro ponto, que é uma marca do surgimento da teologia dentro da pós-modernidade nessa transição, né? A questão das identidades também, a mesma coisa, a questão das identidades, né? Secularização, questão de quem é o sujeito pós-moderno, tudo isso faz com que a teologia passe a trabalhar em favor, né, desses sujeitos. E o último tópico é qual é a chave de interpretação da teologia dentro da pós-modernidade. A partir de que pressuposto que eu interpreto? Bem, você já conhece o que é hermenêutica, né? Não há necessidade de nós explicitarmos aqui o que é hermenêutica. Mas é importante entendermos que a hermenêutica pós-moderna, ela não trabalha apenas com os textos escritos. A hermenêutica pós-moderna trabalha também, né, com todo o processo de interpretação. E esse processo de interpretação vai ser algo muito positivo na questão de entender essa teologia, esse pensamento teológico, né? A teologia pós-moderna, por exemplo, recebe a influência da hermenêutica filosófica que veio derivada da teoria do conhecimento, do Gadamer, por exemplo, né? O método de interpretação para se chegar à verdade. Outro que vai trabalhar essa questão é o filósofo Paul Ricoeur, que também é um protestante, né, que vai trabalhar a questão do sujeito, a questão do eu, recebendo influências do Gadamer, do Dilthey, por exemplo, vai trabalhar a questão da fenomenologia, do Husserl, e todas essas questões vão estar sendo relacionadas na forma de você fazer as suas interpretações, né? Ou seja, fazer uma interpretação de todo o simbolismo religioso daquilo que ele representa. Mas não para quem escreveu lá no passado, representa para quem está lendo hoje, né? Surgem aí, por exemplo, nessa hermenêutica teológica pós-moderna, o tratamento de problemas das ações humanas, né? Ações humanas que são dotadas de significados. E como é que o produto dessas ações humanas podem ser interpretados por aqueles que estão lendo os novos textos. Então, a hermenêutica pós-moderna vai oferecer uma oportunidade de você entender agora todo o processo. Não muito preocupado com o que o autor quis dizer lá, mas o que ele escreveu está querendo dizer para você hoje, com os seus problemas, com as suas dificuldades, com as suas dificuldades. E dentro desse aspecto, pós-estruturalismo, sem dúvida nenhuma, vai ser muito forte, né? Porque ele vai defender o seguinte: os signos, os símbolos, né, eles são arbitrários. Se você tem um símbolo numa linguagem, esse símbolo sempre vai ser arbitrário. Então, cuidado com ele. Pós-estruturalismo vai trabalhar com essa questão. E depois vai chegar ainda os desconstrucionistas, né? O método da desconstrução vai trabalhar dizendo, calma lá, há uma outra forma de interpretar um texto, de entender alguma coisa, que perpassa tudo isso que nós estamos vendo. É uma forma de entender a língua e a cultura de um outro jeito, né? Não podemos ignorar, por exemplo, os estratos culturais, tanto de quem escreveu quanto de quem está lendo um texto nos dias de hoje. E vão surgir com isso aí vários intérpretes da escola hermenêutica pós-moderna, né? Entre eles o Max Taylor, por exemplo, né? Dizendo que Deus agora está no mercado financeiro, você precisa entender o mercado financeiro para entender teologia. Olha que coisa interessante, né? Temos o Jean-Luc Marion, que vai dizer que a dádiva de Deus é dada por meio da fenomenologia, né? Temos aí o Caputo, que vai trabalhar uma ortodoxia radical dentro dessas questões. Então a gente entendeu, dentro disso tudo que a gente colocou aqui para você nessa aula conceitual,
que a pós-modernidade veio para efetivamente se estabelecer, veio para efetivamente ficar. Embora seja difícil conceituar o que é pós-modernidade, a teologia na pós-modernidade, de fato, está viva e ativa. Muito obrigado, até a próxima aula.